Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Simbora! Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Oh! Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Oh! Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Senhoras e senhores, João Abreu. Ei! Bom demais! Uou! Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Oh, oh, eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Oh, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. É isso aí, queridos! Queridos e queridas do meu Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um programa PHN com a graça de Deus. E você, mais uma vez com a gente, né? Não só acompanhando um programa, porque o PHN não é só um programa de televisão, você sabia? Não. O PHN ele não é só um acampamento, como aliás foi maravilhoso esse final de semana agora, que nós estávamos no PHN numa parceria com a Geração Ousada lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre esse povo maravilhoso também, que eu estive lá no final de semana. Foi incrível, temos imagens, mas o PHN não é só um acampamento, não, de maneira nenhuma, não é só uma marca. E digo mais, o PHN ele não é um estilo só de vida, não. O PHN é um método, tá bom? Ou seja, ele é um caminho para você chegar a algum lugar. Então, o PHN é um método. Repete comigo, método, vai. Isso, o PHN é um método, 3 passos. Decisão, viver em estado de graça e virtudes. De onde nasceu isso? Nasceu de um carisma chamado Canção Nova, nasceu de um coração evangelizador que amou
a vida inteira os jovens. Eu estou falando do nosso querido padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, e desde 1998 o acampamento acontece e por isso nós continuamos cantando, vivendo, proclamando através do PHN a santidade, tá certo? Então, bem-vindo no programa PHN de hoje, mais uma história para poder mexer com você, tá bom? Para que você perceba duas coisas. Primeiro, que a santidade ela é possível, tá bom? E segundo, que a santidade é para você, tá certo? Se você não é perfeito ainda, buscando a santidade, fica tranquilo, ninguém é, tá certo? Porém, o santo é o pecador que não desistiu. Então, segue em frente. Fechou como nós cantamos, né? Eu seguirei, eu irei para onde fores, Senhor. Aliás, essa canção, nós gravamos um clipe dela ao vivo no show PHN deste ano e já está com a mix final, as imagens estão sendo ali editadas. Nós vamos lançar essa música que nós acabamos de cantar no início do programa com o Frei Gilson. Eu tive a oportunidade de cantar com ele no acampamento PHN e já nas plataformas digitais com essa roupagem nova que ficou sensacional. Frei Gilson cantando conosco, eu seguirei, você não perde por esperar, tá certo? Deixa eu dar uma boa noite rapidão aqui, porque já falei bastante e vou falar mais, tá bom? Então, deixa eu dar uma boa noite para minha equipe técnica toda aqui, os nossos câmeras, pessoal da iluminação, áudio, tá aí, toda a equipe aparecendo aí, essa galera boa demais, pessoal do transporte, central técnica, meu diretor Guilherme, seu cara, bicho, é nóis. A banda PHN voltou, gente, eles ficam... peraí, vocês mostraram, deixa eu falar, antes da banda, boa, mostra ali, tem estreia no programa PHN, a nossa nova produtora ali, a Maria Eduarda. A Maria Eduarda está com a gente ali, e a Miriam, tá aí, duas peças que agora não saem mais do PHN, viu, gente? Eu estou fazendo minha manifestação aqui. Elas não podem sair do programa, são meninas sensacionais. E aqui também a Adriana. A Adriana também está sempre tirando foto para a gente. Dri, você é linda demais. Gente, ela é sensacional, fotógrafa profissional aqui da região do Vale do Paraíba. Obrigado, viu, Adriana? Deus abençoe. Ali também, cadê a Bruna? A Bruna está ali também, gente. Hoje a Bruna veio aqui, vai ajudar também a colocar as imagens aí no Instagram. Obrigado, viu, Bruna? A Bruna, uma pessoa de extrema confiança da gente aqui também, sempre dando a sua parcela também na evangelização. Do meu ladinho, ele já apareceu, ele tá aqui, ó. Deixa eu dar um abraço dele, que eu tô com saudade dele, mas deixa eu falar com a banda primeiro aqui, só benção. Pera aí, só um pouquinho. Ó, banda PHN aqui, ele estava comigo neste final de semana. Você está bom, meu parceiro? Estou ótimo, graças a Deus, uma boa noite, e foi muito bom esse final de semana. Você gostou de tudo que nós vivemos? Muito bom, principalmente os bastidores. Os bastidores, meu parceiro, os bastidores, parceiro, boa noite. Não vou aguentar nem falar desse Gente, o clima da banda viajando junto é sensacional, né? Muito bom, foi Pelo ótimo amor de estar lá no Deus. Rio Grande do Sul. A gente aproveitou bastante, mas evangelizou bastante também. Evangelizamos muito, muitas conversões, muitas experiências com Deus. E olha, não acontecem tantos retiros de evangelização na cidade de Porto Alegre. Isso. Mas, olha, aliás, um grande abraço, Dom Darley. Olha, que bispo, né, parceiro? Nossa, eu fiquei encantado com a homilia Incrível. dele, filmei um pedaço, vou pedir para você trazer ele no PHN. É isso mesmo. Olha, bispo Dom Darley, o senhor maravilhoso, um abraço para o pessoal todo. Eu vou falar mais de Porto Alegre. Meu parceiro, Rafael Esperança, boa noite. Você tá bom? Boa noite, meu amigo. Estou muito bem, graças a Deus. Vestidinho de PHNinho. Pega aí, né? Voltamos de férias, é isso aí. Curtiu as férias bem, descansou? Graças a Deus, foi muito bom com a família, lá em Mogi. Um abraço para todos. Eu já ia perguntar, você foi pra Mogi, né? Fui os 30 dias. Essas férias eu fiquei todos os dias lá. Tá certo. Agora, tem um parceirinho do nosso meio aqui que não saiu de férias, ele ficou trabalhando aqui, coitado. Vai casar, é por uma boa causa, né, meu parceiro? Boa noite. Exatamente, boa noite a todos aí, por ótima causa, né? Diga-se de passagem. A melhor das causas, né, parceiro? Com certeza. É isso aí, formaram homens novos muito novo. Tá certo. Gente, vamos embora.
Deixa eu dar uma boa noite pro padre também. Padre Edson, sua bênção. Deus abençoe, Saudade do boa senhor, noite. padre. Olá também, Puxa ô, vida. coisa Gente, eu boa. passo 20 minutos cumprimentando o povo, depois que nós a gente começa o programa. É, né? Faz parte. Eu acho que vocês gostam, né, gente? Pelo amor de Deus, faz o favor de gostar, porque não tem jeito, que eu vou fazer o quê? E aí? O que você ia falar mesmo, padre? Vai, fala aí. Mas eu estou muito, assim, feliz. Não é o convidado ainda, né? Porque tem o VT antes, né? Se não me Tem o engano. VT ainda, é verdade. Mas eu já gostaria de dizer o quanto eu estou feliz pelo programa de hoje, também pelo testemunho que nós vamos escutar, porque eu acho que está bem assim, na onda do que nós vivemos no domingo, né? Na ordenação Sim. dois santos jovens. Então nós vamos escutar um testemunho. Geralmente nós focamos muito assim no pecado, né? Então, às vezes quando fala de testemunho, muitas pessoas não querem vir falar porque mas eu não tenho muita coisa assim horrível para contar. Não tem muita coisa Mas- com... mas a mas história é pessoa não história se de drogou salvação, e né? tal, e acha que a história não é interessante, né? E não é bem assim, não. É interessante escutarmos as histórias de santidade também, do toque de Deus na vida da pessoa, e isso nós tocaremos também no testemunho que teremos daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Vamos de VT? Gente, o VT especial, diante de tudo isso que nós estamos vivendo com o Carlo Acutis, né? Com o Pier Giorgio Frassati, a nossa igreja está cheirando santidade no meio dos jovens, né? Por causa desses dois santos. E, falando em Carlo Acutis, eu tenho umas coisas muito bacanas para mostrar para você também. Mas vamos de VT primeiro. Vamos lá? Dá o play aí. Como pode alguém tão jovem me fazer pensar profundamente assim sobre quem eu sou? Como pode alguém tão jovem desejar a Deus na eternidade assim, amando e sendo amor, exemplo pra mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós, exemplo pra mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus, meu supremo bem. Como pode alguém tão jovem desejar a Deus na eternidade assim, amando e sendo amor, exemplo pra mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós. Oh, exemplo pra mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós. Sanctet individue Trinitatis. Para a honra da Santíssima Trindade, para a exaltação da fé católica e incremento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e nossa, depois de ter refletido longamente e invocado muitas vezes o auxílio divino e ouvido o parecer de muitos dos nossos irmãos do episcopado, declaramos santos os beatos e os inscrevemos no catálogo dos santos e estabelecemos que em toda a igreja sejam devotamente honrados entre os santos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu quero de verdade buscar a santidade.
Vídeo lindo. Guilherme, obrigado por esse presente aí, o pessoal todo que trabalhou, a edição. Sensacional, o Igor, ó, sensacional. E, padre, Emocionante. olha só, pega o Papa Leão dizendo assim, né? Colocamos hoje os beatos, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, no catálogo dos... Cara, meu Jesus, cara, você é louco, padre. Que linda a nossa igreja, padre. Forte. Meu E Deus olha, do céu. por falar em catálogo, nós devemos recordar de um momento muito especial de todos nós, católicos. Nós fomos batizados, então, por natureza, nós temos o nosso nome escrito ali no reino dos céus. Então, nós devemos, neste mundo, com todo o nosso empenho, nos colocar diante da vontade de Deus para que Ele nos direcione na santidade, e direcionados na santidade, nosso nome permanecerá ali, límpido assim, santo, né? Só que a gente costuma às vezes bagunçar as coisas. É verdade. E por isso tem o PHN, que é um método, Isso. repito, é um método para que você consiga chegar até a santidade, tá bom? Não é invenção da roda, não. É o evangelho mesmo. Tudo aquilo que os santos místicos já falaram ao longo dos anos, o que os santos já viveram, resumido em 3 passos: decisão, estado de graça e virtude, tá certo? Então, vamos viver esse PHN pra gente chegar um dia lá. Quem quiser ouvir a música da santidade, né? Quem quiser ouvir a música, Isso aí, boa. Ó, essa canção está no projeto Todos os Santos. Você pode acompanhar lá no Spotify, Deezer, Apple Music. A música, o nome da música é Alguém Tão Jovem. Tá no YouTube também, tem um clipe, Alguém Tão Jovem, tá certo? Uma música que eu escrevi há 4 anos atrás, quando eu tive uma experiência com o Carlo. E, olha, repito, eu trouxe coisas muito bacanas aqui do Carlo para mostrar para vocês. Mas, ó, estamos chegando no finalzinho desse bloco, mas vamos chamar o nosso entrevistado? Claro. Pode ser? Estamos ansiosos. Então vamos lá, então. Gente, ele é cantor, tá? Um baita cantor, jovem, tem uma história linda. Eu arrisco dizer que é uma das grandes promessas da música católica. Amém. Ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Chega pra cá, ele! Ô Renatinho. Renatinho, chega pra cá, irmão! Ô Renatinho! Ô, Renatinho. Ô Renatinho! Não é qualquer um não, né? É o. Ah, tá certo. Renatinho, irmão, você sabe do carinho imenso que eu tenho por você, uma admiração, você é um cara incrível, uma pessoa sensacional. E que privilégio ter você aqui contando um pouquinho da sua história pra gente. Fica à vontade, dá a sua boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que alegria, na verdade, estar aqui, né? Nossa, é uma alegria mesmo. Já estive aqui em outras oportunidades. Primeira vez que eu estive aqui, eu vim com o Valmir, quando ele foi entrevistado, acho que há 2 anos atrás, mais ou menos. É, por aí. E aí, eu já achei muito legal. As outras vezes a gente veio cantar aqui ano passado, esse ano, né? Eu acho que 4 vezes no total aí. E hoje, então, a 6ª vez minha aqui, então. Dessa Legal. vez sendo entrevistado, então, uma alegria mesmo. Legal, Da gente. família já, né? Não, exatamente. Não, sentindo em Renatinho- casa aqui, cara. O Renatinho, cara, olha, eu conheci você, acho que em algum luau que eu fui fazer lá na Paróquia do Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu te vi. E ali sempre rodeado de jovens, sempre cantando para jovens. E hoje a gente está aqui dividindo não somente o mesmo palco, mas hoje dividindo o mesmo ministério, o seu crescimento na música. Eu tenho acompanhado, eu sigo. Ó, esse cara aqui é massa, você vai ver como que ele é sensacional. Renatinho, bom, nesse primeiro bloco aqui, nós vamos fazer um apanhado geral Claro. para a gente começar a história mesmo no segundo bloco. Pode ser? Com certeza. Pode ser? Então tá bom. Então vamos começar por essa história que já é corriqueira às vezes aqui, né, padre, no programa. Católico de IBGE, né? Ou seja, né, nada contra o IBGE, viu, gente? Porque, aliás, para quem não sabe, eu sou geógrafo de formação. Olha só. Você sabe, rapaz, que
pouco tempo antes de eu entrar pra Canção Nova, eu passei no concurso público do IBGE. Eu falei não pra vir pra Canção Nova, pra ganhar nada, padre, ganhei nada. Você era um católico de IBGE de verdade, né? Exatamente. Cantor de IBGE. Eu sou católico de IBGE. Mas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na verdade, fica como uma denominação para falar assim, né? Quando está lá fazendo a pesquisa, perguntando se a pessoa acredita em quê, que religião a pessoa é, fala católico, mas na verdade não vive. Por isso que acaba falando católico de IBGE por conta, né, desse censo que tempos ou outros acaba Só faz número, né? Isso, só número, mas não tem vivência. E você parece que fazia parte dessa turma da galera que estava lá católico só de nome. Mas o que significava isso na prática dentro da sua casa, Renatinho? Como é que era viver esse catolicismo meio laxo? Sim. Quando eu era criança, eu fui batizado católico, né? Eu e meus irmãos. Mas, assim, a grande pessoa que sempre foi influência na minha vida, nesse sentido assim, do catolicismo, foi a minha mãe. A né? mamãe. Ela sempre foi muito ativa, assim, tudo mais, sempre insistiu que a gente fosse. Até mesmo o meu pai, né? O meu pai não era muito de frequentar a igreja, mas ele sempre falava, exato, sabe aquele ditado? Não faça o que eu faço, faça o que eu digo, né? E aí ele mandava a gente ir à igreja, a gente ia. Então, era aquele negócio assim... Eu não ia à catequese por amor, né? Eu não ia à missa por amor. Eu ia mais por preceito, por regra, porque meu pai e minha mãe falavam, né? Então, era mais ou menos dessa forma. Eu acredito que a maioria de muitas pessoas que estão nos assistindo aqui já viveu dessa maneira. Sim. Né? Então, era isso. Na prática, era isso, né? Ô, Então, Renatinho, eu vivia dessa maneira. E seus pais eram músicos? Porque você é um cantor bom, assim, de onde vem isso? É nada, nem eu sei de onde que vem. Esses dias, na verdade, eu descobri, né? Eu tinha um tio que morou com a gente por um tempo, depois até ele faleceu por, infelizmente, assassinato, né? E ele era músico. Só que assim, ele morou pouco tempo com a gente, então ele não exerceu uma influência musical na minha vida, né? Pois eu tinha uns primos também, primas, que cantavam na igreja, evangélico, católico. Só que eles não exerciam nenhuma influência na minha vida, assim, musical, né? Então, lá em casa também não tinha ninguém que cantava, nem tocava. Então, eu tinha essa influência, talvez, por conta do meu pai, né? O meu pai é do interior do Paraná. E ele sempre colocou dentro de casa aqueles modão sertanejo, né? Então, a minha influência musical primeira vem do sertanejo raiz, né? Então, Tonico e Tinoco, né? Eu também. Chitãozinho Chororó. Qual que é o nome do papai? Adriano. Adriano. Papai Adriano, o senhor é muito parecido com o senhor Tadeu, meu pai. Meu pai não toca nada, mas gosta de uma cantoria, cara. Ele colocava os modão dele assim, vai. Canta, meu filho, desse jeito, assim, canta desse jeito aqui. Tá rock. Beijo, seu Tadeu, te amo. Olha aí, ó, o Adriano e seu Tadeu. Beijo pro seu Adriano. Ei, seu Adriano, Deus abençoe. Os modão deu certo, rapaz. Com certeza. Ei, coisa boa. Vai virar o Canção Nova Sertanejo aqui. Daqui a pouco, né? Mas a minha influência musical primeira vem do sertanejo raiz, né? Tanto que a minha maior influência mesmo musical de todas, eu sempre digo, é o Chitãozinho Chororó. Sim, então, clássico. Eu gosto muito, acho eles musicalmente muito bons, tecnicamente, além de ser excelentes pessoas, né? Você vê assim que nunca foram envolvidos em polêmica, né? Então, é o que eu gosto, assim, as músicas são bonitas, conteúdo bonito, harmonia, nem se fala, mas essa é a minha influência musical. Então, provavelmente, eu acredito que venha disso, mas eu lembro que eu tive uma experiência uma vez, eu estava na primeira série, e aí foram à minha paróquia uma comunidade chamada Palavra Viva. Eles eram de Curvelo, em Minas Gerais, se eu não me engano. Sim. Eram umas irmãs, tinham um hábito mais... Tocavam rock and roll. Isso. Legal. E elas foram à minha paróquia, né? Mas na época, como eu não frequentava muito, eu nem sabia que elas estavam lá fazendo missão. E aí, elas foram à minha escola. Então, lá na primeira série, eu lembro que elas foram evangelizar na minha escola. Hoje seria uma polêmica fazer isso, né? Mas na minha época, lá na primeira série, elas foram... E aí eu na lembro... primeira série, Na primeira ou seja, série. te marcou. Exatamente. Cara, que legal. Então eu lembro que elas tocaram uma música lá e ficou na minha cabeça, né? Como que é? Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Maravilhoso. E aí, e elas tocaram lá.
E aí eu fiquei cantarolando essa música o tempo todo. Até hoje eu sou assim, eu escuto uma coisa, eu fico cantarolando, né? Sim. E aí eu lembro que eu fiquei cantarolando, perturbando o pessoal da minha sala. Aí o pessoal ficou irritado, tal, tudo mais. Beleza. Eu fui à missa no domingo, a missa das crianças. Que música que tocou lá? Exatamente Eu essa. quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Eu quero louvar no Espírito. Eu quero depender de ti. E aí eu falei, cara, é a música que tava na minha escola. E aí foi quando eu senti um primeiro chamado, assim, pra cantar. Eu nem sabia se eu era afinado ou não, mas eu queria, o coral, achei interessante. Que legal. Então vamos fazer o seguinte. Ó, você já falou da sua mãe, essa iniciação, pelo menos cristã, ela tinha uma vivência maior. Seu pai não tinha tanta vivência, mas sabia o bom caminho, por isso estava lá te indicando. E aí começou essa influência musical também. Guarda aí, você que está nos acompanhando, vai vendo. Olha só, somente lampejos do que seria o futuro Renatinho, cantor católico que nós temos hoje, tá bom? Então, rapidinho, intervalo, top 10, daqui a pouquinho a gente está de volta. Simbora! Ei! Oh, 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 oh. No coração da noite pode o medo chegar. Espero ansiosamente a luz da aurora aparecer. Eu sei que amanhã logo vem o alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Tenho posto pra guardar, sou chamado a anunciar. Até meu nome Deus trocou. Agora eu já sei quem sou. Eu sou sentinela da manhã. Anuncia a chegada do sol. Proclama que Jesus ressuscitou. Essa música pro Carlo Acutis. Como pode alguém tão jovem, né? Como pode alguém tão jovem me fazer pensar profundamente assim sobre quem eu sou? Como pode alguém tão jovem desejar a Deus na eternidade assim, amando sendo amor? Exemplo pra mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós. Oh, exemplo pra mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus, meu supremo bem, meu supremo bem. Essa frase eu gostaria que você guardasse nessa noite. Tristeza é olhar pra mim, felicidade é olhar para Deus. Essa música não é do Peter. Quando eu estava escrevendo a música, essa frase não veio na minha cabeça. Essa frase é do Carlo. Tristeza é olhar só para si. Felicidade é olhar voltado para Deus. Olhe mais para Deus, menos para si mesmo. Isso tira o egoísmo da gente e faz a gente olhar para o Senhor, que tem sempre o melhor.
para todos nós. Ó, estava entalado aqui. Agora a gente pode falar tranquilamente, porque foi chancelado pela igreja. São Carlo Acutis, rogai por nós. Que bênção, né? Meu Deus do céu. Olha, vou fazer o seguinte: tem um VT de um testemunho de uma graça alcançada por intercessão do São Carlo Acutis. Vamos ver? A produção do programa preparou. Tá lindo o VT desse testemunho e você vai poder curtir agora. Dá o play aí, vamos lá. Olá pessoal da Canção Nova, meu nome é Estela Guntijo, eu sou jornalista, mas também sou católica, sou coordenadora do Apostolado da Oração. Estou gravando esse depoimento justamente na primeira sexta-feira do mês, onde tem a missa dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, mas estou num momento com um bebezinho novo de apenas 2 meses, que foi um milagre também, junto com a minha outra filha, que eu vou mandar umas imagens para o pessoal da Canção Nova colocar aí para vocês nesse momento. E eu vim aqui justamente para falar meu depoimento sobre esse jovem maravilhoso que é o Carlo Acutis, o nosso São Carlo Acutis. Ele entrou na minha vida por meio do Padre Fábio Vieira. Exatamente, por meio do Padre Fábio, que na realidade viveu na casa da família até a beatificação. Ele ficou lá durante a pandemia, muito amigo de Dona Antônia, que é a mãe do Carlo Acutis. Como eu sou jornalista, e quando eu fiquei sabendo de toda a história do Carlo Acutis, né, que ainda não era beato, né, ainda ia acontecer a beatificação, eu comecei a pesquisar. Eu queria conhecer uma pessoa que tivesse visto o corpo do Carlo, porque o corpo do Carlo estava intacto. E muitas televisões, mídias falando sobre o assunto, mas não esclarecendo. Alguns dizendo que era tudo silicone, o rosto, o corpo. Então eu, como jornalista, e naquele momento da pandemia eu parei e todos os dias rezava o terço na internet, eu comecei a pesquisar quem tinha visto o corpo do Carlo Acutis. E aí eu encontrei o Padre Fábio Vieira, que é maravilhoso, nós ficamos amigos. Aí fizemos uma live sobre a história do Carlo Acutis. E naquele momento que eu vi o padre no quarto ali do Carlo Acutis, eu tinha só uma filha. Eu olhei aquele quarto e pensei assim, nossa, tudo que ele toca é relíquia. Não falei com ele, mas pensei, nossa, eu queria uma relíquia. Mas sabe quando a gente tem aquele pensamento assim, a relíquia tem que ficar na igreja, tem que ser compartilhada, e deixei. Nem rezei nesse sentido, não falei nada com o Padre Fábio. Foi quando ele, voltando para o Brasil, ele mandou uma mensagem para a internet, olha, estou voltando para o Brasil. Estou levando uma relíquia para você. Aí eu falei, nossa, que providência divina, né? Não é coincidência, é providência divina. E aí, naquele momento, eu fiquei muito emocionada e eu morava em São Paulo, mas eu tinha mudado e não tinha falado com o padre que eu tinha ido para Valinhos por causa da pandemia. Eu queria que minha filha tivesse, né, a gente foi morar numa casa e tudo, a gente morava em apartamento, muito, aquela coisa muito tensa. E aí o padre falou que, nossa, eu não vou. Eu falei, olha, padre, quando o senhor vier em São Paulo, eu pego a relíquia. Ele falou, não vou em São Paulo não, eu vou em Valinhos, numa TV católica que tem lá. Aí eu falei, nossa, padre, fica super perto da minha casa. Vem aqui em casa, então, reza o terço. Eu rezei o terço ao vivo no Instagram, que era da Virgem Peregrina, que eu também fazia todas as lives com padres, terços. Vem aqui em casa, então. Aí ele veio com a relíquia de 1º grau, a gente rezou o terço, ele abençoou todos os quartos e eu pedi. Eu pedi para ter uma outra filha. Eu já tinha tido 2 abortos espontâneos, né? E minha outra filha já tinha 5 anos. 4 anos e meio, aliás. Aí foi quando eu engravidei. Depois de 15 dias, eu descobri que estava grávida da Catarina. Isso foi em 2021. Então, a Catarina, na realidade, antes da gente colocar esse nome, a gente falou, se for um menino, nós vamos colocar Carlo Henrico. E se for uma menina, nós vamos colocar Catarina.
E aí eu continuei, hoje em dia ajudei aqui também, trouxe o Padre Fábio aqui para Santa Rita de Cássia, em Campinas, e aqui dentro, rezando também, que eu gostaria de ter um menino. Eu então engravidei, hoje minha criança está com 2 meses, vocês vão ver as imagens aí do meu menininho que está com 2 meses, né? Fez 2 meses, tem 2 dias. E então, nós colocamos o nome dele de Carlo Henrico, justamente em homenagem ao Carlo Acutis, por eu ter engravidado da Catarina e dele ter entrado na nossa vida de uma forma tão maravilhosa, trazendo esse exemplo. Então, hoje eu tenho na minha casa, vocês vão ver aí a minha filha, eu mostro para elas, claro, a imagem dele, falo sobre ele, e o Carlo Acutis fez esse milagre de trazer a Catarina e o Carlo Henrico na nossa vida. Obrigada, Canção Nova, por esse momento muito especial de compartilhar essa dádiva que nós tivemos na nossa família, de conhecer a história e por meio também de uma graça na nossa vida das nossas filhas. Então, que a nossa família agora está super recheada. Só tínhamos uma maravilha, a Pietra, e agora temos a Catarina e o Carlo Henrico. Obrigada. Que linda história, Estela. Deus abençoe você. Obrigado por ter compartilhado o seu sagrado. Estamos nessa época mesmo, né, de vislumbrar todas as graças aí provenientes dessa grande intercessão do nosso querido São Carlo Acutis. Bom, eu falei que eu ia trazer coisas especiais para você do Carlo, né? Deixa eu mostrar aqui, durante o PHN deste ano, o próprio Padre Fábio, tá, esteve aqui conosco. E pega aqui, meu parceiro, eu vou tentar mostrar aqui direitinho, aqui, ó. Esta é uma relíquia de 1º grau, tá vendo? É o cabelinho do Carlo, são os cabelos dele, tem 2 fiozinhos de cabelo. Onde eu tenho passado com a missão PHN, eu tenho levado a relíquia e está aqui conosco, uma emoção muito grande, né? Um pedaço do Carlo Acutis aqui conosco, né? Então, isso aqui é legal. Mas agora, gente, olha, claro, isso aqui, padre, olha só que interessante, gente. Essa pétala, quem deixou aqui para nós foi o nosso querido Frei Acácio. O Frei Acácio, ele esteve, em outubro ele estará aqui conosco, inclusive, ele vai contar a história dele aqui no PHN, tá bom? O Frei Acácio, ele era o reitor da Basílica que recebeu o corpo do Carlo, certo? E aí, tinham lá algumas flores do túmulo do Carlo, ok? O Carlo morreu em 2006. Gente, a pétala não murcha, tem 19 anos. Mostra de novo aqui. Eu recebi agora, em julho, no acampamento PHN, e olha só, gente, tem dia de manhã, quando está mais fresquinho assim, quando está mais úmido o tempo, padre, só acredita que a pétala, ela orvalha, como se estivesse na flor. Então tá aqui, teve contato, né? Teve ali pertinho do Carlo. Isso aqui mostra para nós o seguinte: a santidade, ela é tão forte quando ela está presente em alguém, que ela muda a natureza das coisas, sabia? Tudo se transforma quando tem contato com alguém santo ou com a santidade, entendeu? Então, duas relíquias aqui. A pétala é o quê? Padre de 2º grau? 3º? Rapaz. Difícil, né? Não. Pelo milagre é difícil falar, né? Às vezes eu nem sei como falar, né? Mas tem aqui a relíquia de 1º grau e tem a pétala, né? Esse milagre aqui que está aqui, né? Toda vez eu levo em missão. Se a pétala tocou, né, no corpo dele ali, assim, geralmente é 3º, né? É 3º. Então. Pelo milagre, né? Mas está aqui. Para não errar, está aqui a pétala, que não murcha, e a relíquia de 1º grau, né? O cabelo do Carlo. São Carlo Acutis, rogai por nós. Gente, vamos lá, vamos voltar a conversar com o Renatinho aqui, que aí depois eu falo de outros materiais que tem aqui sobre o Carlo. Renatinho, tem uma coisa aqui que o padre até me lembrou bem. Teve um tempo de rebeldia que você se afastou da igreja. Mesmo a irmã tendo cantado lá na sua escola,
a irmãzinha lá da comunidade Palavra Viva. Se não me engano, eles são de Curvelo, né? Então, nem sei se tem ainda a comunidade, né? Mas um grande abraço para o pessoal aí do Palavra Viva. Mas aí teve aquele período de rebeldia, de afastar um pouquinho da igreja. E nesse período também aconteceu a separação dos seus pais. Justo no momento que você se afastou da igreja. Isso mexeu com você? Você como adolescente? Como é que você encarou esse momento? Vamos lá, no meu período de infância, né, só para contextualizar, eu fui um período da minha infância, eu fui evangélico, né, com a minha mãe, né, a gente começou a frequentar, meus irmãos íamos também, e aí, mas foi pouco tempo ali da minha infância, eu não lembro bem a idade, eu não sei se foi 5 anos, 6 mais ou menos, até a gente voltar para a igreja católica, então eu ingressar, fazer catequese, começar a me envolver, a cantar. Então eu cantava no coral da Dona Rosa, na missa das crianças, né? Um abraço para Dona Rosa, se estiver assistindo. E então eu entrei no coral, né, em 2007, com 7 anos, e depois eu fui me engajando em outras coisas. Então, depois, se eu não me engano, em 2010, 2011, eu entrei no teatro, comecei a fazer teatro, né? O diretor do teatro é meu padrinho de crisma também, aliás. Então, o Cláudio, um abraço ao Cláudio também. Vou lembrar de todo mundo mandando abraço, né? É isso aí, a Giane, a esposa dele. Legal. Então, fui me envolvendo com as coisas da igreja. Então, foi quando eu entrei nas células também. A minha paróquia era uma paróquia em células. Até então, as células era algo ali que era muito lembrado pelos evangélicos, né? Eu acho que é até bom você explicar um pouco o que é células, porque não são todos, né? Exato. Então, antes de você explicar aqui direitinho pra gente, Renatinho, a foto ali. Tá aí a foto do ator. Eu tava vestido de Santo Antônio. Ali, né? Legal. Cara, o que você colocou na cabeça aí, mano? É uma tigela? É uma peruca. Uma peruca. É uma peruca. Então, essa parte de cima é tipo um silicone, eu acho, se não me engano. E aqui é um implante de cabelo, assim, né? Então, é uma peruca. Eu lembro que na época eu raspei o cabelo aqui do lado, já cortava meio raspado, então ficou bem real. Ficou assim, bem né? real mesmo, cara. Ficou meio tigela cabeçudo, na cabeça, parece que a sua cabeça é maior do Exatamente, que ela isso que eu ia falar. Mas ficou legal, ficou bom. Já sou meio cabeçudo, aí eu fiquei mais cabeçudo. Mas aí, continua aí. E aí, então, eu comecei a me envolver em tudo, entrei... Explica a célula. Em célula, exato. Então, a minha paróquia é uma paróquia em células. Células são pequenos grupos que se reúnem nas casas. Então, as evangelizações da paróquia, praticamente todas aconteciam através das casas. Então, são pequenos grupos ali que, depois de um determinado tempo ali de maturidade, multiplicava. A né? célula se multiplica, né? Um dia eu falei, Exato. divide, né? Falou, divide não, se multiplica, exatamente. Então, até a moção ali da célula é algo muito parecido com o que era a igreja primitiva. Então, que as células, os encontros dos primeiros cristãos aconteciam nas casas, porque eles não tinham igreja, não tinham um templo cristão para poder congregar, então eles se reuniam nas casas, né? Até a palavra igreja provém da palavra eclésia, que significa casa. Casa, exato. Então a gente tem ainda, aliás, esse método de evangelização através das células. E a minha paróquia era uma paróquia em células, a primeira do Brasil, aliás. Então, a gente tinha essa vivência de célula, algo da palavra de Deus muito próximo de casa. Olha a foto, olha, gente. Essa... Eu vi essa turma aí, era maravilhoso. Isso aí já é na paróquia do Espírito Santo, né? Isso, essa é a paróquia do Espírito Santo. Ó, não à toa, por exemplo, só para você ter uma ideia do quanto foi frutuoso esse trabalho em célula. Se você já conhece ou já ouviu falar, por exemplo, do grupo musical Vida Reluz, veio desta região ali de São José dos Campos, né? Sim. Que é uma banda muito antiga e que evangelizou o Brasil inteiro. Isso para dizer que São José dos Campos é um terreno muito fecundo de evangelização, né? O Valmir ali da região, agora o Renatinho, né? E tantos outros aí. Então, de fato, um trabalho maravilhoso. Exato. Então, a minha mãe participava de célula, depois meu irmão mais velho, depois eu entrei. Então, nós éramos, na minha adolescência, nós éramos assim muito envolvidos, né, com as coisas da igreja. E eu me lembro que em 2014 eu vivi esse tempo de rebeldia.
eu já era, nossa, fazia teatro, eu era do coral, era da célula. Ou seja, você já sabia das coisas. Já tinha, exatamente. Só que nesse tempo eu comecei a viver, então, uma vida dupla, né? O pessoal gosta de dizer um pé no mundo, um pé na igreja. Sim. Eu comecei a viver isso, eu comecei a andar com um pessoal, a minha ganguezinha, né? Que a gente bebia muito, os meninos usavam maconha, né? Eu não cheguei a usar, mas eu tava junto, né? Cometiam furtos, né? A gente, então, tinha um mercado próximo à escola, do lado do shopping. A gente saía da escola, íamos no mercado. Até então, os furtos eram doces, né? Então, chocolate e tal. Até que começou a ser bebida. Então, eu lembro que nessa época eu fazia crisma, era toda sexta-feira. E eu andava de skate nessa época, eu era skatista. E aí eu lembro que sexta-feira é o dia do rolê, né? Então, assim, era muito difícil ir na crisma, sabendo que os meus amigos estavam lá no rolê. E aí eu falava pra minha mãe, mãe, tô indo no crisma, no meio do caminho eu mudava a rota. Então a gente ia usufruir dos furtos e ia andar de skate, né? Então a gente ia beber e tal. Me lembro uma vez que eu fui andar de skate, mas eu levei um rola. Sua mãe já sabe disso, né? Eu sabia. eu não contei em detalhes pra ela, né? Mas ela vai saber agora aí em detalhes, né? O que Mas é eu tomar lembro- um rola? Tomar um rola é levar um capote, né? Ah, você caiu do Exatamente. skate. Exato, mas foi muito feio. Eu lembro que era pra eu estar no crisma, né? Então aí, ó. Tomar um rola é diferente pra mim. E aí eu lembro que era uma rua bem íngreme que tem lá perto de casa e de acesso de 2 avenidas bem movimentadas. E era horário de pico, e aí eu descendo lá e lá embaixo sinal fechado, deu, meu Deus, o que que eu faço? Eu me joguei do skate. Nossa. E aí eu me machuquei tudo. Meu pai do céu. E depois pra eu chegar em casa e falar pra minha mãe, né? Eu falei, nossa, mãe, ó, eu caí lá no crisma. Né? Na verdade. Mas caiu feio, Nossa, né? eu repousei no espírito lá, dei Nossa, cambalhota. Mas e... você foi arrastado pelo espírito. E aí, é tipo o Paulo, né? Eu caí ali. Mas, enfim, é engraçado contar isso, mas na época era uma preocupação, né? Sim. E aí eu me lembro que vivi tudo isso nessa época. Bebi muito nessa época, foi o meu contato com a bebida assim de verdade, né? Uhum. Enchi a cara mesmo. Me lembro de ter dado PT numa vigília de Pentecostes. Olha só que bacana, né? Em vez de estar embriagado de espírito, eu tava lá embriagado de vodka, né? Mas tudo bem. E aí. E a separação dos pais? Aí foi logo alguns meses depois. Uhum. Porque a partir disso, né, que eu já estava vivendo essas coisas, talvez por já desconfiar que isso aconteceria, né, na minha família, no fim do ano, eu lembro que na crisma, no dia da missa do crisma, né, do meu crisma, eu soube que meus pais se separariam, né, e aí eu fiquei muito chateado, né, na mesma semana o meu pai já não estava mais em casa. Eu lembro que para mim foi um baque muito grande, né? Porque até então a desconfiança é algo que traz ali algo muito incerto. Você não sabe se vai acontecer mesmo, né? Um pouco de esperança. Exatamente, Então depois que acontece, realmente você fala, nossa, a ficha cai, né? Então para mim ali foi um ano muito conturbado, 2014, né? Então eu vivi essas coisas, né? Dessa minha vida, de descobertas assim, e depois a separação dos meus pais, né? Então foi isso, foi dessa maneira. Para mim foi bem chocante, ao mesmo tempo eu não sabia como lidar, eu era o mais novo de casa, e enfim, tendo que viver tudo isso sem poder contar para muita gente, né? Foi bem algo assim que trouxe feridas para mim, né? Mas depois eu fui sabendo lidar também, né? A gente vai amadurecendo, né? Sim. Na fé. Agora, Renatinho, eu tenho uma última pergunta para fazer para você, mas essa aqui é meio catequética, eu vou fazer para o padre. Padre, separação. É difícil falar sobre isso, né? Separação dos pais, a criança ali no meio dessa situação, não é fácil, certo? Mas, vamos dizer o seguinte, tá ali a criança e um dos cônjuges que se separaram buscam a igreja, buscam a fé católica. Padre, qual é o melhor caminho para minimizar os impactos numa criança ou na vida de um jovem diante de uma situação dessa? Porque a gente sempre fala no sentido de não permitir a separação, porque o casamento é indissolúvel, ok. Mas
aconteceu. Como é que a gente pode, como igreja, tentar ajudar essa criança que está no meio desse vendaval? Como é que faz, padre? Olha, geralmente esse processo de separação é difícil e gera muitas feridas, né? Então, ou o homem fica muito ferido, ou a mulher fica muito ferida. E a tendência depois, geralmente, ou a mulher ou o homem, geralmente quem fica com o filho ali, né? Então, saiu de casa, seu pai saiu de casa. Então, existe uma tendência, por conta da ferida, a criar um monstro ali em relação ou ao pai ou à mãe que abandonou, assim, por conta das feridas também. Mas, né, independente aqui, não fazendo juízo, né, de casos assim, mas independente disso, o seu filho merece a boa fama, né, do pai ou a boa fama da mãe. Então, você precisa tentar trabalhar um pouquinho a ferida e pensar no bem, né, no bem da formação da sua filha, no bem da formação do seu filho também. Então, fazer aquele processo, claro, a oração, né, como nós somos aqui o nosso mundo religioso, sempre regado com muita oração, pedir a Deus também para curar o interior, procurar ajuda também, sobretudo de pessoas mais maduras na fé, ou um sacerdote, ou você se participa de grupo de oração, pessoas de grupo de oração, pessoas para te sustentar, para ser suporte ali, para que você não despeje ali sua carga de frustração sobre o seu filho ou sobre a sua filha. Então, já aconteceu o inevitável mesmo, né, que foi a separação. Então, nós já estamos falando pós-separação. Agora, não permita que a sua ferida gere também ferida dos seus filhos, né? Então, propague a boa fama. Se não consegue ficar falando bem, né, talvez não seja o caso, mas também não fale mal, não crie monstros, né? Então, nós contra ele, né? Ou nós contra ela. Então, que isso não aconteça. Talvez seja o seu caso hoje. Então, procure cuidar das suas feridas ali, regando com muita presença de Deus, se aproximando mais ali das realidades eclesiais também, tá bom? Até mesmo porque, assim, se não arrumar ninguém, assim, a pessoa se aproxima ali também da comunhão, viver em comunhão ali, cuidar da educação do filho. Acho que é mais ou menos por aí, não é isso? É claro. É bom falar sobre isso, né? Porque são realidades, claro, que a gente não gostaria que acontecesse, mas às vezes, né? Só que ali tem, no meio dessa história toda de separação, tem uma criança que pode ter o seu universo destruído. Isso. E o seu universo destruído vai prejudicar lá na frente, por exemplo, essa pessoa ser um católico, um cristão, uma pessoa que acredita em Deus, na santidade, né? Então, evitar, minimizar esses danos. Claro, o ideal é que não aconteça, mas tá aí a dica do padre, que é fantástica, né? Olha, eu já estourei meu tempo aqui, mas eu vou fazer a pergunta e você responde no segundo bloco. Pode ser, Renatinho? Olha, velório do Padre Jonas foi um divisor de águas na sua caminhada. O que você sentiu naquele dia de despedida? Você estava aqui? Você veio na Canção Nova? Tava. O que você sentiu naquele dia de despedida do Padre Jonas e por que esse momento reafirmou a sua vocação? Pode ser? Você responde no próximo bloco? Com certeza. No próximo bloco você canta um pedacinho de uma música também pra gente? Claro. Pode ser? Com certeza. Hein? Então tá bom. Gente, próximo bloco tem Renatinho cantando, tem mais coisas aqui, tem mais Carla Cutts que eu também vou mostrar pra você. Já a gente volta. É rapidinho, pega aí, tá demais. Vambora? Daqui a pouco a gente volta. Ei! A nossa luta é até Jesus voltar. Vem, galera, acreditar. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. O nosso sonho é viver na santidade, adorando em espírito e em verdade, perseverança e
saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. Oh, 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 e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. É coisa boa demais é cantar, né? Aliás, falando em cantar, o Renatinho, chega aqui um pouquinho. Permanece aí o pessoal da banda. Chega aqui, Renatinho. Gente, Adoração em Vida lançou uma música que também fala do Carlo Acutis, né? Será que dá pra cantar um pedacinho? Cantar um Pode trechinho ser? aí, pode ser? Ó, de improviso. Quem sabe faz ao vivo. Já ouviu isso aí? Quem tem mais de 40 já ouviu isso aí? Quem sabe faz ao vivo. Guilherme, enquanto isso, vai colocando imagens do clipe também, que tá lindíssimo. Vai lá, Renatinho, manda bala aí, irmão. O altar da vida é o chão onde se planta e colhe a harmonia, comunhão, frutos de um mundo mais irmão. É nossa casa, terra, melhor senhor de guerra. O preconceito em extinção, a nova civilização, a esperança é como a chama que inflama e se espalha, fortalece, impulsiona, alegra, enfim transformará o coração do homem. Coisa linda demais, gente. É isso aí, Renatinho. Tá aí mais cenas do clipe rolando pra você ali, ó. Você pode entrar também, tá ok? Pra poder acompanhar essa música na íntegra, muito linda. A canção do Adoração em Vida, Valmir Alencar. Querido irmão, um grande abraço, viu, Valmir? Obrigado aí, viu? Um abraço pro Valmir aí. Um abração por emprestar aí seu filhote, né? Seu filho, praticamente aí, né? O Valmir que abraçou o ministério do Renatinho também, né? Trouxe mais pra perto. E o Renatinho que tá aqui cantando com a gente também. As imagens do vídeo foram feitas onde, ô Renatinho? Em Assis. Foi lá em Assis. Em Assis. Nós É estivemos em março, na Itália. Aham. Nós gravamos 2 clipes. Na verdade, lançou mês passado, 1 mês atrás, o Valmir lançou um clipe chamado Porta Santa. Sim, que ele passeia por todas as igrejas ali. Exato, exatamente. Legal. E aí, Ó, enquanto isso vai rolando isso, ó. as E cenas. aí, essas cenas aí, nós gravamos lá em Assis. Então, foi um grande presente, na verdade, eu não conhecia Assis também. Então, eu Sim. conheci e fomos gravando. Então, a gente Já foi conheceu aproveitando. trabalhando já. Exatamente. Tá então, certo. foi O nome gravado da lá. música, Renatinho? O Coração do Homem. O Coração do Homem. Ela, na verdade, é uma regravação. Uhum. O Valmir gravou ela, se eu não me engano, em 2013, na época da JMJ, Sim. né, no álbum Herói. E aí, nós regravamos ela, porque ela tem tudo a ver com o Jubileu. Sim. Tem tudo a ver. E nós conseguimos a graça, foi até engraçado. Esses dias que eu tive aqui, que o Flavinho tava, né, na entrevista, vocês chamaram a irmã aqui, né? Sim. No final, eu fui conversar com ela. Daí eu falei, irmã, você lembra de mim? Porque quando nós fomos gravar lá na igreja onde está o corpo do Carlo, a irmã percebeu que nós éramos brasileiros, aí reconheceu o Valmir depois, e então ela liberou o espaço onde está o corpo do Carlo para a gente poder gravar. Então a cena que o Valmir ajoelha, coloca a mão ali, foi com a autorização da irmã que estava aqui. Então para mim foi uma providência ela estar aqui, porque eu nem imaginava, né? Então até cheguei, irmã, você lembra de mim? Ela, eu lembro. E por incrível que pareça,
no dia que eu tava aqui, eu tava com a mesma blusa do clipe, né? Eu até falei pra irmã, eu tava com a mesma blusa, e a irmã tá aqui hoje. Nossa, eu falei, Que uma legal. providência assim, sem igual. Foi engraçado até, né? Que É lindo. interessante, não sei se mudando de Sim. para Guns. Não, pode Mas falar. o Flavinho também, eu vi no seu testemunho ali, que na sua experiência com Deus, parece que o Flavinho estava, né, cantando, rezando. Foi. É esse Flavinho mesmo. Exato. Ah. Eu me lembro que eu fazia parte do coral lá da igreja, então toda terça-feira nós tínhamos um ensaio para missa, né? Essa foi sua experiência com Deus, então. Com Deus, talvez a primeira, Sua experiência né? Assim, pessoal, a exato. primeira. Legal, E eu legal. lembro que os meus pais estavam me esperando para sair do ensaio. Na mesma hora do ensaio, tinha um grupo de oração, se eu não me engano, era chamado Unidos em Cristo. E o Flavinho tinha acabado de se mudar para São José. Sim. Né, para São José dos Campos ali, ele morava praticamente no mesmo bairro, então a paróquia dele era a minha paróquia, né? E eu lembro que ele acabou chegando ali e fazendo uma pregação nesse grupo, talvez foi a primeira participação dele na paróquia como paroquiano. E eu lembro que ele foi pregar, na hora que eu saí do ensaio eu fui com meus pais para lá, e eu me lembro que, eu não lembro da pregação, muito tempo atrás, né? Mas eu me lembro de um momento que ele pediu para que todos dessem as mãos. E eu lembro que eu baixinho, né? Eu subi na poltrona da igreja. E aí eu dei a mão para todo mundo, assim, né? Para as duas pessoas que estavam ao meu lado. E ali eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Talvez o batismo mesmo, né? Porque eu lembro que eu orei em línguas, eu chorei, eu cantei a música, né? Até a música que a gente cantou aquele dia aqui, me fugiu agora, mas eu lembro que a gente cantou ela. É Incendei a Minha Alma. Incendei a minha alma. E aí eu guardei isso com muito carinho no coração, eu pude falar para ele aquele dia aqui. Foi uma noite muito providencial, então. Né? Foi, né? Tava ele, tava a irmã, né? Tava com a blusa e... tudo ornou pra... Ornou, isso, esse é o termo, ornou. E ornou com R puxado. Ornou, é isso aí, é do Vale do Paraíba, ornou. Meu querido. Gente, olha, antes de eu fazer as perguntas aqui, a pergunta pro Renatinho sobre o Padre Jonas Abib, cara, eu me encantei por isso aqui, ó. A gurizada vai amar. As crianças vão amar. Você tem que colocar isso aqui na mão do seu filho, tá? O Clube do Jonas, que é um trabalho aqui do nosso Cantinho da Criança, olha que trabalho incrível. O papel luminoso aqui, laminado, né? Uma qualidade bem bacana, um estilo assim, a gente chama de HQ, né? Que é um desenho mais americano, entendeu? Mais Marvel, assim, e tal. Gente, mas que qualidade! É a turma do Joninhas se encontrando com Carla Cutts e eles tendo as maiores aventuras. Gente, muito legal. E ainda tem algumas perguntas da história que acontece aqui para você dinamizar um momento ali familiar, aproveitar e fazer uma catequese com as crianças em casa, tá bom? Olha só, Carla Cutts visitando Fátima. Gente, mas que legal. Eu amei essa revista em quadrinhos aqui, onde, aqui na nossa criatividade, né? O Carla Cutts se encontra com a turminha do Jonas. Gente, sensacional. loja.cancionnova.com, esse gibi aqui, eu recomendo demais, tá? E esse livro aqui, do meu querido amigo, esteve aqui conosco no PHN, o Padre Fábio Vieira. Carlos sim, eu não, né? Isso parafraseando uma frase do próprio Carlos, não eu, mas Deus. O Carlos falava isso, né? E aí o Padre Fábio, parafraseando essa expressão do Carlos, Carlos sim, eu não. E aqui ele conta o testemunho dele, né? Do que o Carlos fez na vida do Padre Fábio Vieira, né? E o prefácio, quem escreve ali a introdução do livro é a própria Dona Antônia, mãe do Carlos. Então, gente, fiquei muito feliz do Padre Fábio. Acabei de mandar mensagem para ele aqui, agradecendo por ele ter dado esse presente para nós aqui na editora Canção Nova. Tá? Esse livro aqui é em parceria aqui com a Canção Nova. Então, loja.cancionova.com, você adquire esse livro aqui escrito pelo nosso querido Padre Fábio Vieira. Tá certo? Belezinha? Então, tá bom. Vamos lá, eu vou pedir para o Cleuber fazer um fundinho musical, já estamos no último bloco do programa.
Irmão, velório do Padre Jonas Abib, você esteve aqui e foi um momento marcante na sua vida, na sua história, na reafirmação da sua vocação, do seu chamado. Por que que isso aconteceu? Por que que isso tudo foi impactante para você? E o que foi para você participar desse momento aqui, que foi um momento histórico? Eu não falo nem da canção nova, tá? Eu falo que o velório do Padre Jonas foi um momento histórico dentro da história de evangelização no Brasil. Porque o Padre Jonas, ele fez uma parte significativa da evangelização do nosso país. Então, como é que foi para você estar nesse momento e por que esse momento mexeu tanto com você? Eu sempre fiz parte de uma paróquia muito ativa, até carismática, né? Eu faço parte de uma comunidade que o fundador dessa comunidade foi meu pároco por 17 anos, né? Então, toda a experiência com o batismo no Espírito Santo, a oração em língua, os dons, os carismas, né? O meu talento que eu descobri na minha paróquia, a colocada à disposição, então, do serviço à igreja mesmo, né? Ao próximo, eu devo muito ao Padre Jonas. Eu me lembro uma vez que o Padre Jonas foi à minha paróquia, eu me lembro assim, né? Posso dizer, eu tinha 2 anos, né? Mas era algo que eu sempre escutava, né? Das pessoas mais velhas da paróquia. O Padre Jonas esteve aqui, ele profetizou sobre a nossa paróquia, falou que o trabalho de células faria a nossa paróquia conhecida no mundo inteiro, e realmente foi, porque o Papa Francisco reconheceu as células como um método de evangelização eficaz, né? Então, o reconhecimento da igreja. Então, tudo aquilo que eu vivo na minha vida, como católico, como cristão, ativo mesmo na igreja, de grande influência do Padre Jonas. Então eu me lembro que quando eu soube da morte do Padre Jonas, eu lembro que eu mandei mensagem para um amigo meu, Paulinho, que é super fã do Padre Jonas, né? E o Paulinho não acreditou, e eu também não estava acreditando, como todo mundo, eu acho que estava, né, nesse mesmo sentimento. E eu me lembro que no outro dia nós viemos aqui, conseguimos participar da segunda missa de corpo presente dele, né? Participamos, para mim foi muito forte, mas a missa das Ezequias foi um momento que eu revivi o meu batismo no Espírito na música de entrada, né? No momento do rito ali de entrada. Quando eu olhei e vi os bispos entrando, né? Para mim aquilo ali foi muito forte, né? Uma confirmação da igreja presente ali, né? Eu me lembro que eu estava com o Paulinho também, nós viemos, nós dois. E eu lembro que na hora que começou, né, preparar o caminho, lá o coral cantando, a igreja entrando, você vê aquele monte de padre, aquela igreja lotada. Eu consegui viver ali um batismo no Espírito Santo que eu não imaginava que eu viveria num velório, né? Né? Então eu me lembro que eu chorei muito e eu não conseguia explicar o choro. Não era um choro puramente sentimental. Era um choro que realmente estava avivando o meu coração ali, naquele momento. E não era algo que eu esperei, não era, nossa, eu vou para um velório e espero ser edificado ali. Não, eu estava indo para me despedir mesmo, de uma pessoa que eu não conheci pessoalmente, né? E aí eu me lembro que eu chorava, olhava o Paulinho, ele chorando também, a gente não conseguia explicar o que estava acontecendo. Mas eu me lembro que naquela hora eu comecei a orar em línguas ali, né? Nesse choro, nessa oração, e com aquela música, aqui, nossa, é uma das minhas preferidas, né? Preparar o caminho, tocado tão bem pelo coral, eu que sou músico, escutando aquilo pra mim, além de ser lindo, tava realmente falando comigo, né? Então eu vivi ali um batismo no Espírito Santo, e eu tenho certeza, que foi um dos presentes mais bonitos que o Padre Jonas poderia me dar, né? A despedida dele com um batismo no Espírito Santo, com uma oração em línguas. Eu me lembro que reavivou a minha chama do serviço, né? Reavivou em mim a chama de ser filho, né? Em relação à minha mãe, né? Em casa eu cuido do meu irmão também, como se fosse um filho, né? Ele é mais novo, tem 9 anos, o Davi, tá lá me assistindo. E então, assim, reavivou a chama de ser filho, reavivou a chama do serviço, a chama da vida, né, inteira, assim, como católico mesmo. Então, para mim foi um momento muito especial, que eu não esperava viver, e eu vivi. Eu acho que os melhores momentos são esses, né? Quando a gente não espera e a gente vive. Então, sou muito grato, cara, muito grato mesmo ao Padre Jonas
por exercer essa influência sem ele saber, né? Sem ele saber, ele jamais ia alcançar um menino lá, aqui perto, né? Mas interior de São Paulo, né? Lá naquela casinha pequena que eu vivia, né? E aí, um dia, né? Eu tô aqui, né? Hoje aqui também, né, num legado do padre. Hoje fazendo algo que ele sempre prezou por excelência, que é cantar, né? Ser músico, fazer para Deus com toda a qualidade possível. Então, para mim, viver isso é como se eu estivesse vivendo um legado. Como não? Eu estou vivendo esse legado do padre, né? E você sabe, Renatinho, que todas as vezes que eu vim aqui no programa PHN, todas as vezes, toda terça-feira que eu venho aqui, eu penso no seguinte, padre. Este palco foi o palco que o padre Jonas mais pisou na vida. Sabe disso? Se você for pensar assim, onde o padre Jonas mais pregou durante todo o seu apostolado, foi aqui nesse palco, foi aqui neste lugar, né? Então é um privilégio muito grande para nós, né? Eu até acho que aquele movimento da graça que você viveu no momento do velório, quantas pessoas viveram este movimento da graça nesse território ao longo desses anos também, né? Olha, é um movimento da graça de Deus. Sim, e para mim foi uma graça tão ímpar que eu pude viver 3 momentos da minha vida. Quando eu fui em Fátima, ano passado, ano retrasado, fui em Fátima, na JMJ. Estive em Fátima, eu me lembro que eu tive a mesma sensação, eu chorei muito, né? Eu me lembro que eu orei ali na Cova da Iria, e no mesmo momento que eu estava orando, entregando um papel que as pessoas que me ajudaram na minha campanha para ir, eu não tinha dinheiro, e aí eu me lembro que eu estava orando por essas pessoas, e eu me lembrei da minha mãe é Fátima também, né? E no mesmo momento o sino da igreja começou a tocar a oração, o cântico, né? A 13 de maio. E aí eu me lembrei da minha mãe cantando. Naquele momento eu chorei muito. Eu tenho certeza que fui batizado também no Espírito ali. Me lembro que eu, em silêncio, né? Porque é bem silencioso lá, comecei a orar em línguas. E outro momento que eu tive isso foi recente, em março, quando eu entrei na Basílica de São Pedro. Sem expectativa nenhuma, mas eu tava subindo a escadaria que vai para a igreja e eu já não conseguia mais falar. Eu lembro que o Paulinho tava comigo lá, dele falou, chega aí, eu vou tirar uma foto de você. Aí eu fiz pose, assim, mas eu não conseguia mais fazer nada. Eu tava de óculos escuro, mas eu me lembro que na hora que eu tirei o óculos para entrar na igreja, eu me desabei em choro. Desabei, né? Então, tudo isso que eu vivi, né, até na questão do velório do Padre Jonas, acredito que são graças assim particulares, né, que ao mesmo tempo transborda nas pessoas que estão próximas a gente. Mas isso demonstra também que você tem sensibilidade espiritual, né? Além da sensibilidade de músico, sensibilidade espiritual. Talvez isso pode ser um canal também para que você colha de Deus. Sim. Exatamente. Como que até as composições. Composições. Né, exato. Então, sensibilidade espiritual. O nome disso. Esses momentos foram divisores de água para mim. Eu sempre lembro desses momentos como um novo ciclo, né? Como que era o Renato antes, depois disso, né? Sempre lembro, nossa, o Renato antes de ir em Fátima, depois. O Renato antes e depois do velório do Padre Jonas. Eu lá em São Pedro, né, no Vaticano. Então, é bem marcante essas coisas, são bem marcantes, né? E o Padre Jonas tem essa referência, assim, na minha vida, desse ciclo aí. Legal. Gente, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu perguntar aqui pro Guilherme. Guilherme, dá pra gente colocar no finalzinho agora o vídeo do PHN lá em Porto Alegre? Você acha que dá? Porque aí eu lanço o desafio e vamos fazer igual a gente fez na terça-feira passada. Nós vamos fazer o pós-PHN agora. Eu vou abrir uma live aqui, igual a gente fez no programa passado. A gente vai conversar mais um pouquinho ali, poucos minutinhos para a gente encerrar. Na live passada a gente atingiu mais de 1000 pessoas, numa live bem rapidinha que foi bem bacana. A gente repete a dose hoje também, pode ser? Então vamos lá. Então vai lá, solta o VT desse PHN Porto Alegre que foi lindo. Solta aí para eu ir falando como é que foi lá. Gente, foi o primeiro PHN no Rio Grande do Sul. Tá aí uma cena do show. Padre, olha o tanto de gente. Um evento que marcou a história ali de Porto Alegre, porque lá não costuma acontecer tantos eventos assim. E tudo isso com a autorização, com a presença do clero local, né? O Dom Darley, que é
um bispo sensacional. Teve outras participações também, gerados pela Imaculada. Um abração pro meu irmão André. Tá aí o videozinho, foi bem rapidinho. É só para você ver mesmo como é que foi. Mas teve gerados pela Imaculada. Teve o Erison, cantou maravilhosamente bem, esteve lá também. O Alan Carrion, que é lá do Sul, um cara que tem uma capacidade assim catequética sensacional. E o ano que vem, o meu irmão Luiz Gabriel, gente, nós sonhamos 4 anos com esse evento, 4 anos sonhando e graças a Deus chegou. E no ano que vem tem de novo, tá? Acampamento PHN, junto com Geração Ousada, nós estaremos juntos também de novo no ano que vem, no dia 1º de agosto. Então você que é aí de Porto Alegre, da região, você vai poder viver isso conosco no ano que vem. Então, 1º de agosto, tá bom? Do ano que vem, 2026, Geração Ousada, PHN, mais uma vez, juntos nessa terra querida, esse Porto Alegre aí que eu sou apaixonado demais, o povo maravilhoso, o povo do Sul, tá bom? Beleza? Então, ó, vamos lá. Desafio PHN para você. Solta aí. Vai ter VT? Não. Eu vou soltar só. Eu só vou ler. Apareceu. Aê, apareceu. Sumiu. Desapareceu. Ganhou, perdeu. Ganhou. Então deixa eu ler aqui para você, tá? Desafio PHN para você viver durante essa semana. Agora vai para a tela, olha só. No PHN, agora nós temos esse desafio. Vamos lá, 3, 2, 1. Vai! Não vai. Ué, gente. Cadê o desafio? Gente, mas onde que está escrito aqui? Porque senão eu leio. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Viver o método durante... Aqui. Assim. Tá ali. Tá, deixa eu ler aqui, tá. Escolher uma pessoa difícil. Se inspirar e viver o método PHN durante sua semana. Fechou? Não, é que é isso? É o de baixo. Não. Esse Peraí, gente. Não, calma aí. O desafio é reze por alguém que te machucou. Tá? Você vai escolher uma pessoa difícil e você vai rezar por essa pessoa todos os dias da semana. Isso, já pensa aí na pessoa difícil. Já pensa agora. na pessoa, porque, gente, isso é um processo de cura, tá bom? Então, olha o desafio. Você vai rezar por alguém que te machucou e você vai escolher essa pessoa difícil e vai rezar por ela durante toda essa semana. Eu acho que esse desafio que está na pauta é o da semana que vem. Mas é o que apareceu para a tela aí, tá bom? Brincadeiras à parte, reza pela essa pessoa que machucou você, tá bom? Você vai perceber que o benefício vai ser mais seu do que da pessoa. Porque essa proposta ousada vai curar o seu coração nessa semana, tá bom? Enquanto o padre vai dando a bênção para nós aqui, eu vou abrindo a live agora no nosso Instagram, PHN_oficial. Nós vamos conversar mais uns minutinhos com o Renatinho aqui, igual a gente fez na semana passada, tá? PHN_oficial, tá aparecendo aqui. Aproveita e começa a seguir o nosso perfil. Será que a gente consegue atingir 500 mil até o final do ano? Que a gente consegue. Estamos com 430, acho que a gente consegue 500 mil. Eu vou abrindo a live aqui e o padre nos dá a bênção. Isso, vai lá porque ele vai falar ainda aqui um pouquinho, né, da participação na adoração e vida, que ele falou. E também deixar mensagem, né, para os jovens, aquela mensagem que nós costumamos sempre deixar aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre cada um de vós, sobre o seu coração, sobre a sua história, também sobre o seu testemunho de vida que foi marcado nesta noite pela partilha do Renatinho. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, a live já está aberta aqui, tá certo? Vem para cá, PHN_oficial, nós vamos conversar uns minutinhos aqui com o Renatinho, tá bom? Renatinho, valeu. Até daqui a pouco. Então, até agora, né? Melhor. Agora já tá no ar. Aqui já. Beleza. Gente, Deus abençoe. Valeu. Vão com Deus.